Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora André e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Nós vamos hoje meditar um pouco sobre esta data importante. Para mim, uma das mais importantes. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Frente a um povo, frente a pessoas. Eu sempre considerei esse aniversário muito importante, que é o aniversário de nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Lá em dezembro, quando se comemora. Mas esse da Páscoa tem um sabor especial, porque tem a ver comigo e com você e por que nós estamos aqui, amém? Então, essa manhã eu gostaria de explicar por que nós celebramos a Páscoa. Por que nós celebramos esse momento tão importante que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Por que nós celebramos esse sacrifício e por que nós celebramos desta forma. Então, eu vou pegar a parte final do versículo 1 do capítulo 13, que fala assim, ó: como havia amado aos seus, eles estavam no mundo. E aí termina dizendo assim, ó: amou-os até o fim. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: ele te amou, continua te amando até o fim. Amém? Pode se assentar, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dar uma introdução aqui. Hoje nós vamos ter algo diferente. Nós vamos usar aqui a tela. Nós dividimos essa mensagem em 3 partes, para você poder entender melhor. A primeira, nós vamos falar sobre o sacrifício. Depois eu vou falar da morte. E depois eu vou falar daquilo que nós já cantamos aqui, da ressurreição. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando é que você sabe que alguém te ama? Hein, Azevedo? Como é que você sabe que a Elisa te ama? Como é que eu sei que a minha esposa me ama, né? Como é que você sabe que a pessoa que vive com você, ou que seja seu pai, sua mãe, seu filho, te ama? Como é que você sabe disso? Porque a gente fica pregando aí no mundo afora que o amor, ele é um sentimento. E é mesmo, de fato, é um sentimento. Mas para mim, ele é mais do que um sentimento. Para mim, ele é uma ação. Então, como é que o Azevedo prova o amor pela Elisa? Como é que eu provo o meu amor pelo da minha esposa, pelas minhas filhas? Como é que eu provo o meu amor pela igreja? Como é que eu provo? É agindo em favor de quem se ama. Amém? É esse o sentimento que nós vamos trazer em evidência no dia de hoje aqui. Como é que você ama alguém? É se movendo para alguém. É se movendo em ação para alguém. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Porque eu vou fazer uma pergunta, reafirmar para você. Quem poderia amar tanto a ponto de dar a sua vida em favor a outra pessoa? Não é? Eu vou falar aqui para os pais hoje, né? Vou pegar aqui, por exemplo, aqui o nosso guitarrista, né? O Elton. Achou que eu tinha esquecido, né? Esqueci mesmo, mas lembrei agora. O Espírito Santo lembrou na hora o nome. Eu com o nome, eu sou abençoado. Mas eu vou pegar o Elton, por exemplo, que tem um bebê de quantos anos, Elton? Tem 2 aninhos. Se você perguntar para ele: olha, você precisa deixar o seu filho. Você precisa deixar ele uma semana lá em casa, Elton, comigo. Uma semana, eu estou pedindo uma semana. Ele vai torcer, vai dizer assim: pastor, eu gosto muito de você, eu conheço tua história, conheço você, mas assim, não tem jeito. Eu amo demais esse meu filho, né? Para deixar ele uma semana fora. E se eu disser assim para ele: mas nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que pegar essa criança e mandar ela para fora do Brasil, né? Tem alguém interessado nessa criança, nós vamos levar essa criança para fora. Ele falou: não, pastor, de jeito nenhum.
Ele se sacrifica por ela. Sacrifica ou não sacrifica? Ele morre por ela. Este amor, esse sentimento de amor foi o amor do Senhor Jesus Cristo pela minha vida e pela sua. E mais, o Elton conhece os filhos, eu conheço as minhas filhas, você conhece seu esposo, você conhece os seus filhos. Jesus Cristo deu a vida por ele, por aqueles que nem haviam nascido. Jesus Cristo deu a vida dele por mim e por você que nem havíamos nascido. Ele deu a vida dele por aqueles que ainda iriam vir. Esse amor é muito genuíno. Até onde vai este amor? Porque o amor que nós conhecemos no dia de hoje, eles acabam. É ou não é? Os amores que nós conhecemos hoje, eles acabam. Casais que se amavam e hoje não se amam mais. Famílias que se amavam e hoje não se amam mais, se destroem, né? Amores que desistem. Gente, eu canso, né, de conversar com pessoas, aconselhar pessoas, que eles sentam na minha frente e falam assim: pastor, não amo mais. Não amo mais a minha esposa, não amo mais, não sei, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde foi parar esse amor. A verdade é que talvez nós nunca tenhamos amado de verdade. Então os amores de hoje, eles se acabam, eles falham, né? Eles falham quando são testados. Eles falham quando são testados. E o amor genuíno, ele não falha quando é testado. Não falhou quando estava com Jesus lá no Getsemane. Essa semana foi uma semana em que nós, pais, sentamos através do trabalho feito da pastora Mara. Lindo o trabalho, né? Fez a gente repensar em algumas coisas, né? Então, durante essa semana, eu sentei com a minha filha, no mínimo umas 3 vezes, eu sentei com ela, para poder discutir este amor, para discutir o que Jesus fez nos últimos dias, enquanto esteve aqui com os seus discípulos. Nossa, gente, quanta coisa bonita ele falou para os seus discípulos, que você deve olhar lá, quanto encorajamento ele nos deu, para que a gente pudesse continuar, para a gente pudesse seguir. Uma das coisas mais lindas que eu observei e que ele deixou dito e deixou escrito através dos seus discípulos, que depois escreveram. Gente, a coisa mais linda é que ele diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou estar mais presente aqui sobre a face dessa terra. Mas ele falou assim: eu não vou mais deixar vocês órfãos. Mas eu vou pedir ao Consolador, ao Espírito Santo que hoje nós conhecemos, para que ele desça e para que ele tenha acesso a vocês e que ele continue com vocês e que vocês, através dele, tenham acesso a mim, porque ele vai interceder por vocês com gemidos, olha que coisa linda, gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Sabe aquela oração que você faz ali, atleticano? Deus manda a gente amar todos, eu tenho que amar o atleticano. Sabe aquela oração que você faz e que você não consegue muitas vezes encontrar palavras, porque você está tão debilitado, está tão entristecido, está tão naqueles dias aqueles dias mais que aparecem na nossa vida, e aí o Espírito Santo, que agora está conosco, ele vem e intercede por você, ó Pai. Ó Pai, ele está lá, ele não tem palavras, ele está em frangalhos, ele está chorando, ele está triste, ele está com as dores, ele está com os seus pesares. Então, essas coisas a gente precisa se atentar, porque este amor, ele não tem preço. Nós vimos aqui as crianças falar, ele é impagável. Então, até que ponto nós amamos? Amar quem nós gostamos, quem gosta de nós, é muito bom, né, Elisa? Mas e amar aqueles que não gostam da gente? Aqueles que falam da gente? Aqueles que maldizem a gente? Aqueles que nesse exato momento agora estão tomando café? Você como café? Que na hora do almoço vão almoçar você, que na hora do café da tarde vão tomar café falando de você, e que na hora da janta vão jantar falando de você. Amar a esses, amar aos nossos inimigos, é o que Cristo deixou para que nós fizéssemos. Isso é um dos conselhos que ele disse aos seus: amem aqueles que não gostam de vocês.
Então, até onde vai esse amor? Esse amor, até onde vai? Até onde? Aquele que trai? Porque é fácil amar aquele que retribui, mas é fácil amar aquele que valoriza. Mas e aquele que não retribui? Mas aquele que não valoriza? Então, quanto custa esse amor? Quanto custa? Eu hoje estou aqui para anunciar a vocês, ou seja, para reafirmar a vocês, que este amor de Cristo, ele é genuíno. Ele nos amou independente se nós o amássemos. A humanidade está aí fora, não reconhece o Senhor Jesus Cristo, mas Ele os amou. E nós estamos aqui para levar este amor a essas pessoas que ainda não conhecem. O verdadeiro evangelho não está aqui dentro dessas 4 paredes. O evangelho está lá na sua rua. O evangelho está lá na sua universidade. O evangelho está lá na sua casa. O evangelho está lá na sua escola. O evangelho está lá no seu trabalho. O verdadeiro evangelho de Cristo está em você. E através de você, Jesus vai ser reconhecido. Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus? Elas veem Jesus? Quando as pessoas olham para mim e para você, elas veem Jesus, elas veem esse amor existente, que não falhou diante de uma dor, que não desistiu diante de uma traição, que não parou diante da morte. Pare para analisar, gente, nós desistimos hoje por nada. Jesus não desistiu. Ou seja, a Bíblia fala que Ele não amou pela metade, mas Ele amou até o fim. E aí André pregou e falou assim para mim, mas Ele amou até o fim, mas não foi o fim. Mas nós vamos hoje dizer que o fim é isso. Ele amou até o momento em que Ele precisava fechar um ciclo de sacrifício, porque Ele era o Cordeiro genuíno e verdadeiro. Então Ele teria que ser esse Cordeiro verdadeiro para morrer uma única só vez, para que nós não precisássemos mais ficar fazendo sacrifício. Então Ele amou até esse fim, mas esse fim não terminou lá, Ele continua. Depois desse fim, nasce um novo começo para mim e para você. É sobre isso. Então, ou seja, eu digo para você, ainda que seja difícil para você, ainda que os seus dias sejam difíceis, conforme falamos na semana passada, ainda que sejam difíceis, nós devemos continuar. Conta uma história que uma mulher estava hospitalizada, muito doente. E ela foi hospitalizada. Ela era muito benquista, as pessoas gostavam dela, Lércio. Então as pessoas começaram a visitar ela no hospital. Mas aí a situação dela começou a ficar pior, o diagnóstico começou a piorar. E quando o diagnóstico piorou, as visitas começaram a diminuir. As pessoas deixaram de aparecer. As pessoas deixaram de visitar. Então, ou seja, as pessoas pararam, as mensagens pararam, e o quarto do leito ficou vazio. E essa mulher disse algo bem forte, que eu vou repetir aqui para vocês. Ela disse assim, eu descobri que muitos me amam. Eu descobri que muitos me amam, mas poucos ficam até o fim. A pergunta que Jesus está falando para mim e para você, eu dei a minha vida por você, Henrique, mas e você agora? Vai até o fim? Porque, gente, tem dias que dá vontade da gente parar, não dá não? Você nunca sentiu vontade de parar? Nunca sentiu vontade de desistir de tudo? De abandonar o barco, de deixar essa família, de deixar esse marido que fala, né? De deixar essas crianças que são uma bênção, que corre para lá e corre para cá, e tem dias que eles acham que o seu ouvido é pinico, né? Lembra desse ditado? Tem dias que dá vontade de parar com tudo. Tem dias que dá vontade de deixar tudo. Mas eu penso, quem ama de verdade, não deixa para lá. Quem ama de verdade, não deixa para trás. Quem ama de verdade, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que faça sofrer, mantém-se firme até o fim. Já pensou se Jesus Cristo tivesse desistido de mim e de você? Você já pensou se Jesus Cristo ficasse brabo pelas mazelas que nós decidimos muitas vezes, pelas coisas erradas que fazemos?
Hã? Quando as minhas filhas fazem alguma coisa que eu não gosto, eu fico triste. Fico chateado. Às vezes até fico emudecido, não falo muito. Mas eu deixei de amá-las? Não. Eu desisti delas? Não. Já pensou se a Andréia tivesse desistido de mim? Já pensou se ela querer desistir de mim todas as vezes que eu não sou o príncipe que ela gostaria que eu fosse? Porque eu não sou esse príncipe, que as pessoas acham que eu sou, né, bem? Já pensou? Mas o amor precisa ser o suficiente para passar por cima desses dias que não são bons, para passar por esses dias de tempestades que não são bons. Se nós desistirmos, nós não estamos olhando para a verdadeira cruz. Jesus, ele não saiu, Ele não saiu do seu lado quando a situação ficou pior. Ele não sai quando a situação não é boa. Ele não nos abandona no momento da dor, Ele não nos abandona no nosso pior momento, mas Ele nos ama até o fim. Então Páscoa não é sobre sofrimento. Páscoa não é sobre sofrimento. Não é você ver o filme lá da Paixão de Cristo. Eu estava vendo ontem. Que filme! Meu Deus, gente, eu não sei. Fala que o homem não chora, Azevedo. Mas eu não consigo. Eu começo a ver aquele filme e eu fico pensando, e as escrituras ficam dentro da minha cabeça, e as escrituras vão passando, e aquela cena vai passando, como nós vamos já passar algumas aqui, e aí eu penso, é só quem ama de verdade para ter feito isso. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho, atleticano, que chamou tanto a atenção de Deus para que Ele entregasse o seu filho para morrer por mim e por você? Você já parou para pensar sobre isso? Então Páscoa não é sobre dor, não é sobre esse sentimento de dor, mas Páscoa é sobre amor. Um amor de forma incondicional. Você é chato, mas eu te amo. Você é atrapalhado, mas eu te amo. Você é desengonçado, mas eu te amo. Você não tem um temperamento muito apurado, você tem um temperamento meio esquisito, mas eu te amo do mesmo jeito. Você já pensou? Você já pensou que Deus te ama mesmo desse jeitinho que você é? Deus te ama e deu o seu filho. Então a primeira parte é sobre a cruz, o sacrifício do amor. Diga comigo, a cruz, o sacrifício do amor. Vamos lá. Glória a Deus. Gente, é muito triste, né? Você ver quem você ama sofrendo. E o que eu vejo é as pessoas lá do mundo não valorizando esse amor. Quando você não valoriza o amor de determinada pessoa, é muito triste. Porque você continua amando, mas a pessoa não valoriza. É muito triste. E com Cristo foi exatamente isso. Alguns compreenderam esse amor, os discípulos, os próprios discípulos, alguns que se tornaram amigos do Senhor Jesus Cristo, alguns na multidão compreenderam, mas 90% da multidão não. E se tornaram os algozes. Mas a cruz, ela não foi um acidente, ela foi uma decisão. Quando Cristo desceu aqui, Ele desceu com um propósito. Ele já sabia, gente, Ele já sabia da dor que Ele ia sentir, da rejeição.
Ele já sabia da humilhação, ele já sabia do abandono, ele já sabia que ele ia ser traído por Judas, ele já sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes, ele já sabia que seria abandonado. Jesus já sabia. Mas mesmo assim, ele não recuou, ele permaneceu. Por isso que hoje eu estou falando desse tamanho de amor, gente, que eu e você talvez não seríamos capazes, e nós não somos capazes, porque nós abandonamos aqueles que não nos querem bem, nós deixamos para trás aqueles que não nos querem bem, nós recuamos em momentos de abandono, nós recuamos em momentos de dor, nós recuamos em momentos de traição, nós recuamos. Ele poderia ter parado, mas decidiu continuar. Por quê? Porque o verdadeiro amor não foge quando as coisas ficam difíceis. O verdadeiro amor não foge quando as coisas ficam difíceis. O verdadeiro amor permanece mesmo quando este custa. Quanto custa quem você ama? Já parou para perguntar? Quanto custa Leila? Quanto custa o Paulo? É Paulo, né, Paulo? Quanto custa? Hein, irmão, você já parou para perguntar? Quanto custa Elton? Quanto a Ana custa para você? Você pode atribuir hoje um valor à pessoa de Jesus? Porque ele atribuiu um valor para você. Elise, ele atribuiu um valor. E eu vou falar o preço desse valor. Um pai estava bem doente, Lars. Muito doente. E ele foi hospitalizado e ele precisou de uma transfusão de sangue. E aí a única pessoa compatível, no caso com ele, era o filho. Era o filho. E aí os médicos perguntaram ao menino, que era o único compatível: você pode doar o seu sangue para salvar a vida do seu pai? E aí aquele menino ficou em silêncio, pensando, até que ele soltou a palavra e disse assim: eu dou esse sangue, eu dou. E aí, eu não sei você, né? Quantos são doadores de sangue aqui? Levanta a mão. Quem já foi doar sangue, né? Os que não levantaram porque não gostam de doar sangue. Gente, não é muito fácil doar sangue mesmo, vamos falar a verdade, né? E eu vou lá, mas eu não fico olhando para a agulha, não. Porque se eu olhar para aquela agulha, eu vou parar na internet rapidinho, igual aquele menino lá da agulha. Então eu não olho para a agulha, eu faço, faz serviço aí. Mas o senhor não vai olhar? Não quero olhar, né? Faz o que tem que fazer, né? E esse menino foi doar o sangue. E quando ele estava doando o sangue, no momento do procedimento, esse menino pergunta para o doutor. E a pergunta que ele faz é: em que momento eu vou começar a morrer? Em que momento eu vou começar a morrer, doutor? Por quê? Porque para ele achava que o sangue que ia sair dele significava a vida, e que era a vida que o pai dele precisava, e que ele não teria mais. Aí eu estou perguntando para você: você hoje está disposto a fazer o que Cristo fez por mim e por você? Porque esse custo, este foi o valor. Esse foi o valor, foi preço de sangue. Deus deu Cristo e o valor foi o sangue de Cristo naquela cruz. Sabe, esse sangue que eu trago aqui para esta manhã, dizendo para você no âmbito espiritual, um sangue carmesim, libertador. Um sangue que, espiritualmente falando, nos libertou de todas as nossas mazelas e de todos os nossos pecados. Olha, e é isso que a humanidade não entende, é isso que essa geração não entende. Jesus não foi como esse menino. Jesus não achou, ele sabia que o seu sangue daria vida, e vida com abundância para aquele que cresce a partir daquele momento. E sabe o que é mais lindo, gente? É fé. Você só tem que crer.
E como é que eu sei disso? Na passagem da crucificação de Cristo, tem dois ao seu lado, dois malfeitores ao seu lado, da direita ou da esquerda. Agora não vou recordar se é o da direita ou da esquerda que se arrependeu, mas que foi um momento que um deles falou: se tu é Cristo, desce daí, né? Se tu é rei, desce daí, né? Livra a você e livra a nós, e vamos para nossa casa e vamos ser felizes. E o outro olha para ele e fala assim: nós merecemos estar aqui. Isso é reconhecimento de preço, de sangue. Nós merecemos estar aqui crucificado. Esse homem não fez nada. Esse homem está orando pelos seus malfeitores. A oração de Jesus na cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, eu e você não oramos por aqueles que falam da gente, por aqueles que não oramos, nós nos distanciamos, nós queremos mandar para longe. Mas Jesus diz assim, eu sabia que o preço era de sangue, eu decidi morrer, e por isso, e a cruz foi esse momento, a cruz foi essa consagração, eu estava pagando um preço, e esse preço de sangue, preço de amor por mim, por você. E aí alguns já falam assim, a salvação veio de graça. Não, a salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. A salvação é pela graça. Hoje eu e você somos salvos pela graça, mas ela não foi de graça, ela custou o sangue do meu Jesus. Ela custou o sangue do meu Jesus. E sabe por que nós erramos tanto? Porque nós não valorizamos esse momento. E olha que uma vez por mês nós fazemos uma mesa aqui linda. Domingo que vem tem uma mesa linda preparada aqui. E aqui nós relembramos, Vanessa, esse sacrifício, esse preço, esse sangue. Quando você desiste, você está dizendo assim, não estou valorizando esse preço. Quando você não quer mais nada, você está dizendo assim, eu não estou valorizando mais esse preço. Então, ou seja, esse preço de amor é um amor que perdoa, é um amor que se entrega, é um amor de renúncia. Renúncia. É um amor que renuncia ao mundo, renuncia ao orgulho. Por isso que tem preço. Renuncia o orgulho, renuncia o ego. É um amor que custa as nossas lágrimas, que custa o nosso choro. Renunciar não é fácil, gente. Renunciar não é fácil. Se hoje nós estamos aqui é porque nós renunciamos. Eu renunciei muitas coisas e estou renunciando outras. Por quê? Por causa deste amor. Tem uma canção que canta-se aí fora, né? Eu gastarei a minha vida. Como é que é aquela canção que fala assim? Eu gastarei a minha vida, né? Estou gastando a minha vida. Será mesmo que estamos gastando? Será que nós estamos gastando mesmo? A reflexão desta manhã é sobre isso. É quem está disposto a pagar esse preço, a viver esse poder do amor. Se o amor não custa nada, será que o amor é de verdade? Se ele não custa nada para você, será que ele é de verdade? Se o amor que não exige nada, é um amor que não transforma. Por isso que Jesus Cristo se entregou lá, porque este amor custou o sacrifício, e por ter custado o sacrifício, ele transforma a minha vida e a sua vida. Um amor que transforma, um amor que vai nos libertar, um amor que vai nos perdoar, um amor que vai doer, mas vai nos curar, um amor que muitas vezes nos constrange e nos deixa quebrados, como a mensagem da semana passada, mas que nos reconstrói. Por quê? Porque passamos a estar na mão de quem? Dele, do oleiro, lembra? E o oleiro constrói do jeito que ele quer. Por isso que as pessoas não entendem lá fora, como nós, tão quebrados, somos reconstruídos. Porque as pessoas não conseguem compreender, aquele que estava lá dentro do Carandiru, hoje tem nova vida. Aquele que estava lá na esquina, caído, deitado, bêbado, hoje está aqui dentro e tem uma nova vida, porque encontrou o amor. Porque aquele
que traía, porque aquele que não era fiel, hoje encontrou esse amor e hoje é diferente, tem uma nova vida. É sobre isso, porque entendeu que o amor tem um preço, e preço de sangue. Então o sacrifício foi isso. O segundo é o sepulcro, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus no sepulcro. Pergunta que não quer calar, que ficou na minha mente. Por que Deus se calou nesse momento? A Bíblia fala que Jesus clamou. Quando ele estava no Getsêmani, no jardim, ele clamou: Pai, puxa, se possível, passa de mim esse cálice. Ele clamou. E por que Deus não responde? E por que Deus não te responde quando você clama? Por que Deus muitas vezes nos surpreende com o silêncio? Porque o silêncio do sepulcro tem propósito. O silêncio de um sepulcro tem propósito. Depois da cruz vai vir o silêncio. O céu não vai falar nada. E quando eu estava preparando, eu fiquei pensando, é isso que acontece nos nossos dias. Tem hora que o silêncio é tanto, que nada se ecoa, o céu fica parado. Os discípulos não entenderam nada do que estava acontecendo, mesmo Jesus falando para eles. Eu e você não entendemos nada muitas vezes das coisas que estão acontecendo, porque nós não conseguimos enxergar. E tudo se parece perdido, e tudo parecia perdido, e tudo parecia que estava em colapso, mas o sepulcro, na verdade, nada mais é do que o começo de todas as coisas. E quando Deus tem um propósito, para realizar na minha vida, na sua vida, como tinha na vida de Jesus, Ele se cala, porque no momento certo, acontece o que precisa acontecer. Então o que acontece aqui? O corpo estava no sepulcro, e os discípulos pensaram, porque agora ele morre, e agora ele vai para o sepulcro, e agora os discípulos pensam, acabou tudo. E tanto a gente sabe disso, que eles voltam, muitos deles, a fazer o que eles faziam antes. Pedro volta às suas atividades normais, Pedro volta a pescar, Pedro volta a trabalhar circularmente, fazer o que ele fazia, e ele andou 3 anos com Jesus. Aqui eu vejo as nossas limitações como ser humano. Por isso que Jesus diz assim, não julgueis para não seres julgados. Por isso que eu não devo julgar aquele que aos nossos olhos parece que desistiu, parece que parou. Por quê? Porque nós na mesma condição talvez fizéssemos a mesma coisa que esses homens fizeram. Quando Jesus foi para o sepulcro, porque eles não entenderam nada, eles não conseguiram entender, ainda que Cristo tinha dito a eles, falado a eles, tivesse mostrado a eles, na verdade, eles desistiram, eles abandonaram. Sabe aquela irmã que ora pelo seu filho, para a conversão do seu filho por muitos anos? Sabe, eu conheci uma irmã, ela orava incessantemente pelos seus filhos e pela conversão dos seus filhos. Um dia chegaram a ela e perguntaram, irmã, por que você ora tanto pelos seus filhos, se eles não estão aqui dentro, se eles não entraram aqui dentro, se eles não estão na igreja? E ela olhou e disse assim, olha, eu posso não ver os meus filhos aqui dentro, eles podem não estar aqui dentro, mas não significa que Deus não está trabalhando lá na vida deles, onde eles estão. O sepulcro vazio, todo mundo olhava, todo mundo olhou o sepulcro vazio, acabou, foi o fim, o amor até o fim. Só que enquanto o sepulcro estava vazio,
Deus estava começando uma nova história para mim e para você. É sobre isso que é a Páscoa, o momento que Deus parece que está em silêncio, é quando você ora e Deus não responde, o momento em que nada acontece, é quando você espera e nada acontece, o momento que tudo parece estar perdido, o momento em que parece que se morreu, mas o silêncio de Deus não significa ausência, gente. Tem vezes que eu levanto de madrugada, às 3 da manhã, gente, um fundo musical assim, de nada, vez nada, nem os passarinhos não cantam, nada, é um breu, eu saio na janela, um breu, uma escuridão, e tem vezes que eu dobro os joelhos, e eu falo assim, Deus fala comigo hoje aqui, e fica um silêncio, mas não significa que Deus esteja ausente. Não significa, o silêncio de Deus nunca significa ausência, mas significa preparação das coisas. O sepulcro significava preparação. Ao terceiro dia, nós vamos entrar aqui, ao terceiro dia ele vai voltar. Ele ia voltar e ele voltou. Porque senão eu não estaria aqui, se eu não cresce nisso, se isso não fosse importante para mim, se isso não fosse importante para você, nós estaríamos agora nas nossas casas, viajando, fazendo o que tivesse que fazer, nós não estaríamos aqui, mas se estamos aqui, é porque esse silêncio nos mostrou que Ele estava trabalhando, e que Ele continua trabalhando. O maior teste nesse silêncio chama-se fé, é fé de que Ele vive, que Ele ressurgiu e que Ele é poderoso e Ele trabalha mesmo no silêncio. Então o sepulcro não é o meu fim, mas o sepulcro é o processo. Quando Ele está em silêncio, significa que Ele está em processo. O sepulcro não é o fim, o sepulcro é apenas o bastidor onde as coisas estão acontecendo. Nós estamos aqui hoje e Deus está trabalhando para mim, dizendo para mim, Henrique, eu estou trabalhando um novo templo, eu estou trabalhando um novo lugar, eu estou trabalhando em novas pessoas, eu estou trabalhando em pessoas que eu vou enviar, eu estou trabalhando em pessoas que eu vou mandar, eu estou trabalhando na vida de pessoas, eu estou trabalhando, é um processo. Ou parece sepulcro hoje, mas tem coisas que estão acontecendo no oculto. Você só precisa ter fé. Só precisa acreditar. Isso é fantástico. Hoje, enquanto você espera, Deus está trabalhando. Enquanto você chora, Deus está trabalhando. Enquanto tudo parece morto, Deus está gerando vida, glória a Deus. Enquanto parece tudo esteja acabado de repente na sua vida, Deus está preparando as coisas. O que você gostaria que Ele preparasse para você? Uma nova vida? Começa nele, começa crendo nele. Ele morreu na cruz por nós. Então hoje, talvez a sua vida esteja assim, não de acordo com aquilo que você gostaria, talvez um sonho enterrado, talvez um relacionamento quebrado, talvez uma esperança perdida, famílias destruídas, talvez, mas Deus não enterra promessas, porque o sepulcro não é para se enterrar propósitos. O sepulcro é para fazer milagres, é para ressuscitar milagres. É sobre isso. Tinha que haver sepulcro para haver ressurreição. Se não tivesse sepulcro, não haveria ressurreição. Ou seja, Deus transforma túmulos em berços de milagres. Notei essa frase porque eu vou levar ela para bastante tempo na minha vida. Deus transforma túmulos em berços de milagres. O sepulcro foi o nascimento, foi o berço, foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo, novamente agora, trazendo para si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então o terceiro ponto, para eu finalizar, a ressurreição. Vigiai, pois não sabeis quais é a hora.
Após Cristo ter ressurgido, gente, Ele traz para mim uma grande clareza. Ele traz para mim um grande propósito. Porque a ressurreição mostra para mim que a pedra não segurou Jesus Cristo no sepulcro. A ressurreição mostra para mim que a pedra foi removida. A ressurreição mostra para mim que a morte foi vencida. E essa morte que eu e você temos mais medo. A morte é o nosso último inimigo a ser vencido. Por que a gente tem tanto medo da morte, gente? Já parou para perguntar por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a gente não conhece o outro lado. Porque às vezes você não tem garantia de que você está com Ele genuinamente. Por isso, eu digo para você assim, para ela ser vencida, Ele já venceu. Isso significa que nele nós vencemos a morte. Se nós estivermos nele, é outro conselho que Ele dá para mim e para você, e deu aos seus discípulos antes da sua morte. Ele diz assim, se você estiver em mim, eu estarei em vocês. Ele falou assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Se vocês estiverem em mim, vocês darão frutos. Ou seja, quando nós entendemos isso, nós entendemos que o inferno não vai prevalecer, a morte não vai prevalecer, a morte foi derrotada por Ele. E que o que nós estamos vivendo aqui, gente, é passageiro. O que nós estamos construindo aqui, ele é passageiro, e não é para trazer benefícios, mas é para construir legados. Eu sempre falo assim, legados. Por quê? Porque se você construísse aqui, e você usufruísse de tudo, mas você não vai usufruir. Tem coisas que você vai construir aqui, e isso não vai ser benefício seu, vai se transformar em legado para outros que virão. Você já parou para pensar sobre isso? Que tudo que você faz, você não faz para você? Você já parou para pensar que foi isso que Jesus Cristo fez? Com a morte e a ressurreição dele, com a morte e a cruz, foi isso, ele quis construir um legado, para deixar hoje, para que nós estivéssemos aqui. Então, ou seja, aquilo que parecia um fim, aquilo que parece um fim para nós, é apenas um recomeço. Gente, eu vou terminar aqui, mas eu vou continuar lá no céu. As minhas filhas olharam ontem para mim e falaram assim, pai, tudo indica que, então, que quando aquele homem da cruz fala para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele responde assim, se preocupa não, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Significa que quando findar aqui, existe um lugar preparado para mim, José. Um novo nome você vai ter. Irmãos, novas vestes eu e você teremos. O nosso corpo não terá mais limitações. As solas do meu pé não vão doer mais, André. As minhas costas não vão doer mais. Meu estômago não vai doer mais. Eu vou ter um corpo transformado. Um corpo que eu não consigo explicar para vocês, mas é um corpo, o pastor ele diz que é incorruptível. Um corpo que vai me permitir, Edson, viver eternamente. E a gente fica preocupado com esse mundo. A gente fica preocupado, sogra, em viver aqui. Sendo que o que está preparado para mim e para você, é um novo começo. Então ele foi até o fim, para dar vida para mim e para você, para dar um começo novo para mim e para você. E o que eu amo na pessoa de Cristo, é que ao terceiro dia ele volta para pegar aqueles e retratar com aqueles que andaram com ele e esqueceram dele. Eu amo isso. Porque ele poderia ter voltado e ter desistido. Caminhei 3 anos com Pedro. Caminhei 3 anos com ele, meu Deus, não aprendeu nada. Não aprendeu mesmo. Judas andou com ele e não aprendeu nada.
Mas o que eu amo é que ele mostra através disso que mesmo você errando, ele não desiste de você. Mesmo que você não valorize tanto esse amor dele, ele volta e ele volta para você. E aí ele volta para questionar o preço do amor que nós falamos aqui. Porque ele volta para Pedro, e Pedro foi o homem. Mas é que ele sabia, porque se você conhecer o histórico de Pedro, vai observar que ele falou para Pedro, eu vou construir a igreja através de você. Pedro quer dizer rocha. Eu vou construir a minha igreja, eu vou construir e vai ser você. Queira você ou não, eu acredito em você. Olha que coisa linda. Você mesmo não acredita em você. Eu não acredito em mim, mas Deus acredita. E Ele me faz ver isso. Porque vai chegar um momento em que Ele vai colocar você na parede, como colocou Pedro na parede. Ele fala assim, Pedro, você me ama? Olha o preço do amor. Ô Pedro, você me ama? Ô Pedro, você me ama? 3 vezes. Pedro, você me ama, você me ama, você me ama. Por que ele estava falando isso? Porque ele queria que Pedro transformasse esse amor em ação. Qual foi a resposta dele? Pedro, claro que eu te amo, Senhor, claro que eu te amo, claro que eu te amo, mas só falar não adianta. Se eu só falar que amo a Andréia, não vai adiantar. Eu tenho que fazer coisas para a Andréia que ela acredite que eu amo ela. Levar ela para restaurante, levar ela, para viajar, Eu tenho que fazer alguma coisa, Edson. Você tem que fazer alguma coisa para provar que você ama alguém, que essa pessoa é importante para você. E foi isso que Pedro estava falando. Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E Jesus olha para ele, Pedro, só falar não adianta. Em outras palavras, ele diz assim, você me ama de verdade? É claro que eu te amo. Então apacenta os meus filhos. Apacenta minhas ovelhas. Vai cuidar dos meus. E sabe quando que Jesus ficou feliz? Quando ele reuniu na praça, é quando ele abriu a Bíblia, quando ele pregou, e no seu primeiro sermão, mais de 3.000 almas reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que aconteceu? Ele deu valor ao amor de Jesus Cristo lá naquela cruz. Sabe quando Jesus vai saber que você ama? É quando você chegar na casa de alguém. Como eu cheguei num apartamento uma manhã de sábado, e quando eu estava para entrar no apartamento, no condomínio, na porta do condomínio, o Espírito Santo de Deus falou assim, hoje você não vende aqui. Você não veio para negócio nessa casa. Você não veio para fechar negócio. E eu disse, para quê então? Eles estão me esperando para nós falar de negócio. E fui subindo o elevador e o Espírito Santo dizia assim, hoje você não faz negócio aqui. Você não está entendendo? Hoje tem vida aí dentro que precisa de mim. Tem vida aí dentro que precisa me conhecer. Tem vida aí dentro que você precisa falar do amor. Do meu amor. Daquilo que eu vivo com você. Entrei dentro da casa deles. Era 9 horas da manhã. E eles falando sobre negócio. E negócio. E falando de negócio. E falando de negócio. E falando de negócio. E o Espírito Santo de Deus assim, estou esperando. Mas eles estão falando de negócio. Eu estou esperando você começar. Eles falam de negócio e você fala de não negócio. Pensa na sinuca. Eu falei assim para ele, não dá para você dar uma ajudinha pelo menos para mim, uma deixa, qualquer coisa, qualquer deixa que der, eu entro. E aí de repente, aquele casal olha para mim e fala assim, olha, nós estamos tristes porque nós perdemos tudo. Estou com a minha mãe enferma, minha família destroçada. Eu falei, é aqui a deixa, é aonde eu entro. E ali eu entrei. 9 horas da manhã, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, Guilherme, eu estava fazendo uma oração com os dois de pé, plena pandemia, os dois de pé na minha frente, de mão dada, de máscara, orando ao Senhor, e os dois aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sabe, este é o preço
do amor de Cristo. Você mostra para ele que você entendeu o sacrifício quando você pega esse verdadeiro amor e distribui a outros. Por isso que eu falei, é mais do que 4 paredes. A igreja, que é eu e você, corpo de Cristo, precisa ser reconhecida lá fora. É lá. Sabe, talvez nós não tenhamos uma multidão, mas a sua vida vai impactar tanto outras, e precisa impactar tantas outras, porque é isso que tem valor para Deus. Não é quantas pessoas eu coloco dentro de uma igreja, não é quantos movimentos eu faço, não é quantos cantores eu trago, não é quantos pregadores eu trago, é quanto eu atribuo de valor ao verdadeiro evangelho que transforma vidas de verdade. É quanto você está disposto a sentar em mesas, a ouvir pessoas, a orar com pessoas, a falar de Deus para pessoas, é a mudar vidas através deste amor. Você pode se colocar de pé? Viver esse amor vai custar. Viver esse amor vai custar. Vai custar perdoar quem te feriu. Vai custar entrega. Vai custar amar quem não merece. Pastor, mas eles falaram tanto de mim, eles não me amam. Vai custar renúncia. Renúncia de abandonar as coisas deste mundo. Renúncia de abandonar os vícios. Renúncia. E às vezes não acontece da noite para o dia. O meu pai, depois de convertido, depois de entregue para Jesus, depois de batizado, fumava. Eu era pequeno, eu andava de bicicleta com ele. Nós saíamos, meus pais aos domingos assim, era gostoso que nós saíamos de manhã, ia para casa da nossa tia, e minha mãe e meu pai, minha mãe e minha irmã ia de ônibus, e eu e meu pai ia de bicicleta. Eu já era atleta desde criança. E aí ele levava eu na cadeirinha, quando eu era pequenininho, não sei quem é da época, mas tinha umas cadeirinhas que você colocava assim na frente, e eu sentava na cadeirinha, ia na cadeirinha. Depois eu comecei a ficar maiorzinho, aí ele comprou uma monareta, lembro então a marca da... E aí eu ia de monareta atrás dele. Mas na metade do caminho, sabe o que ele fazia, Laércio? Pastor, ele parava e ia num bar, pedia um cigarro, acendia e fumava. E eu olhava para aquilo, e eu falava, você não pode. Mas não falava nada, porque ele era autoridade. E aí ele pedia um cigarro e pedia mais umas 5 balas frigels e umas 5 sete belas. As 5 sete belas ele dava para mim, ele me comprava. Ele me pagava para eu ficar quieto, para eu não falar nada. O amor que nós estamos pregando hoje aqui, ele tem preço, e é preço de renúncia. Foi muito tempo, gente, eu vi meu pai fazendo isso, até que ele entendesse o verdadeiro amor. Ele não entendia. O dia que Deus puxou ele para ele entender, sabe o que ele fez? Ele fez a minha irmã mais nova pegar ele fumando. E aí ele quis pagar, mas não deu certo. Ela chegou em casa, contou tudo para minha mãe. Você já sabe o que deu, né? Deu um BO. Mas a minha mãe falou tanto para ele desse amor. Você está fazendo o quê? Com esse amor de Jesus Cristo, com o sacrifício dele. O que você está fazendo, Bastião? Ela falava, Bastião. O que você está fazendo, Bastião? Você é louco? Ele tem mudado a nossa vida. Mas deu uma dura nele, deu uma dura. Meu pai sentou no sofá, escutou a dura e tomou uma posição. Olhou para Cristo e disse assim, eu vou valorizar o teu amor. Mas saía de bicicleta. Ele parava no bar, pedia as frigels, as 7 belas, e nós continuávamos a jornada. Quando ele fez isso a primeira vez, eu falei, ui! Fez isso a segunda, fez isso a terceira,
fez isso a quarta. Sabe o que eu entendi depois? O amor custou para ele. E vai custar para vocês. Este amor custa. Então não se preocupe, porque nesta manhã o sonho não acabou, a força não acabou, a esperança não acabou, tua família não acabou, teu casamento não acabou. Ele está aqui para recomeçar com você, porque ao terceiro dia ele voltou para recomeçar com os seus. Então nesta manhã, esta é a minha oração. Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.